Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula, a hora que você estiver assistindo. Eu sou o professor Jefferson, sou professor de História e estamos aí com a história do Brasil, nos preparando para a chegada do Enem, seja ele em dezembro, em janeiro, em maio, o que seja, você vai estar preparado e vai arrasar na prova, tá certo? É, Hoje nós iremos iniciar um período da história, um dos mais conturbados, um dos mais dinâmicos da nossa história e o mais recente regime de governo, que é a República, né? Tradicionalmente, os historiadores dividem a nossa história em três momentos políticos, né? Um critério político para a divisão da nossa história. Então, houve o Brasil colônia, houve o Brasil império e houve o Brasil república. Dentro desses grandes grupos, a gente pode dividir, né, em subgrupos, e aí a gente vai ter, né, o primeiro reinado, regência, segundo reinado, república velha, Estado Novo, e assim, era Vargas e assim por diante, né? Mas importante ressaltar desse momento, gente, é que a república ela se inicia, e a gente vai ver um pouco isso, mesmo que negando muitas simbologias, muitas estruturas do Império, ela vai surgir e vai manter basicamente a mesma estrutura social e a mesma estrutura econômica do Império, exceto a escravidão, que foi abolida no Império, né? Não pela República. É, Então vamos iniciar esse momento, né, falando da República Velha, que é o período que fica desde a da proclamação da República em 1889 até a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Essa República Velha é dividida em dois períodos, que seria a República da Espada e a República Oligárquica. A aula de hoje vai ser sobre a República da Espada. Para iniciar, a gente sabe que esse período, República da Espada, ele recebe esse nome por conta dos seus dois presidentes, que eram dois marechais, dois membros do Exército Brasileiro, que tem como símbolo o espadim, né? Aquela espada que eles recebem na formatura, e por isso é a República da Espada, né? Porque foi uma república governada por militares. É, Vamos lembrar rapidamente da aula passada, onde a gente falou na verdade, da aula sobre a crise do Segundo Reinado, onde nós falamos sobre o projeto republicano, né? Lembrando que haviam três projetos principais. O positivista, liderado principalmente pelos militares, a influência da mocidade militar, né, da juventude militar lá da Escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, liderado principalmente por Benjamin Constant, positivistas, certo? Nós vamos ter os federalistas, liderados principalmente pelos cafeicultores paulistas, que queriam uma autonomia maior das unidades federativas, né, dos estados, que eram chamados de províncias. E vamos ter um projeto jacobino, né, mais influenciado lá pela Revolução Francesa, pelas ideias da Revolução Francesa, idealizado por membros das camadas intermediárias, intelectuais, população urbana. E esse terceiro projeto, jacobino, obviamente, ele não interessa às elites e ele não tem a ordem que os militares pensam, e aí isso vai gerar um acordo inicial entre esses projetos positivistas e o projeto federalista. E aí a gente vai ver uma aliança inicial entre os militares e a elite cafeicultora paulista, justamente para manter a ordem, né, e consolidar esse novo regime. A gente vai ver isso mais na frente. Mas vamos para esse início. Em 1889, Deodoro da Fonseca ele emerge como esse grande chefe do movimento que vai levar à destituição da monarquia e à implantação da república. Entretanto, gente, é bom destacar que Deodoro era um político conservador e monarquista. E que o que vai levar Deodoro a engajar-se
na pauta republicana vão ser aspectos de política muito personalistas, né? Muito pessoais. Ele, quando em 15 de novembro de 1889 ele vai lá para o Campo de Santana, né? Com toda aquela armada, o objetivo dele inicial era destituir o gabinete, o presidente do gabinete e o Visconde de Ouro Preto. Então ele faz todo aquele movimento, né, e destitui o Visconde de Ouro Preto, volta para casa, ele estava doente no dia, e quando ele volta para casa, o Quintino Bocaiúva vai lá e fala para ele que havia já um plano, uma ordem de prendê-lo, né, de prender o Deodoro da Fonseca. E aí, Deodoro da Fonseca, por causa disso, por causa desse perigo, né, de ser preso, ele volta novamente, né, e começa a gritar Viva a República, e aí se inicia de fato um processo de destituição, não só do regime político, monarquia, mas da própria família real, né? Pedro II estava na cidade de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, é notificado lá e decide não resistir, né? Então ele decide não resistir, é exilado, né? Sai do Brasil, vai para a Europa viver seu exílio, e a família real é proibido de voltar ao Brasil até 1920. Alguns historiadores dizem que muitas pessoas tinham um grande apreço pelo imperador, e se o imperador tentasse resistir, haveria uma grande guerra civil, né? E que o imperador foi de grande nobreza, enfim, a gente pode conjecturar uma série de coisas. Fato é que ele foi embora, né? E estivemos aí no início da República. Interessante também, gente, a gente percebeu o seguinte: a República começa com um golpe, certo? O que acontece na proclamação da República é um golpe militar, né? Se é bom, se é ruim, se valeu a pena, se não valeu, aí é uma questão que você pode é, julgar da maneira que você achar melhor, mas foi um golpe. Forças militares que saem cedinho num dia, com armas apontadas para prédio do governo, destituindo um governo constitucional, isso se chama golpe, né? Então, a república começa com um golpe e a gente vai ver que vai ser muito instável. E aí as primeiras medidas que a gente vai ter logo após a proclamação da República. O federalismo, que aí digamos assim, a maior conquista, né, dessa elite cafeicultora paulista, mas que também vai agradar uma série de elites no Brasil inteiro, porque justamente a gente vai ver, e a gente acompanhou durante todo o período, desde da colônia, principalmente no período da regência, também no segundo reinado, mas que foi um pouco mais amenizado por causa daquela política do toma lá da cá de Dom Pedro II. Várias elites regionais, elas são beneficiadas, pelo menos a primeiro momento, né? Elas recebem bem a ideia desse federalismo, porque a base do federalismo, influenciado pelos Estados Unidos, é justamente a autonomia legislativa pretendida por essas elites regionais desde muito tempo. Então agora as províncias vão ser chamadas de estados, e cada estado vai ter a sua constituição, né? Sua carta de leis, desde que ela não contrariasse, não fosse contraditória à Constituição Federal, né? Então percebam como esse conflito entre as elites locais e as elites centrais, elas são antigas na história do Brasil. E quando a gente vê, por exemplo, a questão desse conflito entre as funções do presidente da República, as funções dos governadores, as funções dos prefeitos dentro de um contexto do combate à pandemia, e a gente vê cada um jogando a culpa um para o outro, cada um tentando reter determinados poderes para si, e a gente vê um pouco das raízes desses conflitos, governo central, governo local, desde muito tempo, né? Então, o federalismo atende bacana a esses interesses das elites regionais, principalmente a elite paulista. O Estado laico, que aí é muito interessante, gente. Eu li um historiador, que não me lembro agora exatamente o nome, mas que ele mostra que a Igreja Católica ela favoreceu
ela concordou, né, com esse dado, né, o Estado ser laico, a Igreja Católica não ser mais a religião oficial. Eu mostrei, né, também na aula da crise do Segundo Reinado, na questão religiosa, uma fala do Papa Leão XIII, né, já depois, onde ele se dirigindo ao presidente do Brasil, ele diz, né, o regime republicano é melhor para a Igreja do que o monárquico. Justamente porque no regime do padroado a gente via uma interferência da política, né, dos governantes, da burocracia estatal nas decisões da igreja. E com o Estado laico, pelo menos na teoria, a igreja ela está desvinculada da política. Então agora ela tem mais liberdade para atuar, para eleger os seus bispos, para ordenar os seus sacerdotes, enfim. Mas isso para a população muitas vezes não é muito bem aceito. Por exemplo, a gente vai vendo em outras aulas a Guerra de Canudos, né? O Antônio Conselheiro ele tinha um discurso messiânico e dentro do seu discurso messiânico tinha isso de que a República era o anticristo, justamente porque a República cria o casamento civil e o casamento civil no discurso do Antônio Conselheiro era besta, né? Como é que você vai casar sem ser na igreja? Isso é absurdo, né? Para a população não, para o Antônio Conselheiro, mas para muita gente daquela época, né? Então, com o Estado laico, a igreja se separa do Estado brasileiro, não é mais a religião oficial, contudo, influencia demasiadamente ainda, né, em leis, em costumes. A Umbanda, por exemplo, vai ser crime, né? Durante muito tempo. A capoeira vai ser crime até a década de 1930, né? Então, ainda existe, obviamente, essa presença da, do catolicismo na cultura das pessoas, né? Igrejas evangélicas que agora vão ter poder ter fachada e tudo, culto público. Em Natal, por exemplo, aquela igreja que fica bem pertinho da prefeitura, ela vai ser apedrejada, né? Vai ser vandalizada. Que as pessoas não, muitas pessoas, né? Não vou generalizar, mas muitas pessoas não aceitavam aquilo, né? Então, o, com o Estado laico surge o registro civil, o casamento civil, existe a laicização dos cemitérios, a gente falou lá da cemitério, né? Desse processo de higienização que existe também no Segundo Reinado. Na República, esses cemitérios agora vão ser leigos, né? Laicos, não vão ter uma tutela religiosa sobre eles. Qualquer um pode se enterrar nesses cemitérios porque havia toda essa questão de que as pessoas eram enterradas na igreja ou ao redor da igreja, esse costume não vai sumir de uma hora para outra. Mas quem não era cristão, quem não era católico, muitas vezes era relegado a se enterrar em outro canto, né, distante, e aí vai ter surgir cemitério de escravos, cemitério dos ingleses, cemitério de judeu, né? Agora, o poder civil, o poder leigo, laico, né? Todo mundo vai ser enterrado no mesmo espaço, né? Todo mundo é cidadão, né? A gente vai falar sobre isso. Os símbolos nacionais é muito interessante, gente. Um novo regime, ele precisa dos símbolos. O símbolo tem um poder fantástico, né? Eu tava lendo esse livro aqui, ó. Mitos, Emblemas e Sinais, do Carlo Ginzburg, né, um historiador italiano. Ele fala justamente de que os símbolos eles são construções semióticas, né, obviamente, do imaginário das pessoas, mas que consolidam ideias, que trazem em si ideias. E que as ideias também precisam dos símbolos para serem reproduzidas e perpetuadas no tempo. Então, o regime republicano ele precisa de símbolos e ele vai elaborar esses símbolos. Que símbolos são esses? A bandeira, o hino, o brasão, né? E aí, monumentos, também a gente vai falar sobre eles também, monumentos sobre esses heróis republicanos. Aí a gente vai ter Tiradentes, né? Que a gente falou numa aula lá da Conjuração Mineira. A República vai resgatar Tiradentes. Quem é Tiradentes? É o cara que morreu pela República. A gente sabe que não foi pela República do Brasil, né? Que ele morreu.
E aí esses símbolos são esses lugares de memória em disputa, né? Então nós temos a bandeira monárquica, né? E aí a gente vai ter uma alteração dessa bandeira para uma bandeira agora com aspectos símbolos da República. E também a lei da grande naturalização, que vai ser a consolidação, digamos assim, da nação brasileira, porque vai ser baixada uma lei de que todos os cidadãos, todas as pessoas que estão no Brasil naquele momento, vão ser brasileiras, vão ser consolidadas, vão ser naturalizadas brasileiras. Se uma pessoa não quisesse ser naturalizada brasileira, teria que procurar um órgão do governo para sinalizar sua intenção. Isso foi uma forma, alguns historiadores apontam, de minimizar um pouco as tensões que ainda existiam, principalmente na região de Pernambuco, de pessoas que se sentiam exploradas por comerciantes portugueses. E ainda havia esse sentimento lusofóbico, né? Então percebam como mesmo na República ainda existe essa conciliação, essa tentativa de conciliação entre essa permanência de portugueses aqui no Brasil, né? Através dessa lei. Aqui nós temos uma imagem que já vimos também, na representação da República, a bandeira nacional, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Visconde de Ouro Preto entregando a coroa para a República. A Constituição de 1891. Gente, muito interessante essa Constituição. É uma Constituição republicana, mas muitas vezes a gente pode analisar que em alguns aspectos vai para frente, em outros regride, e aí a gente vai. É um juízo de valor, né? A gente não pode dizer se é melhor, se é pior, é diferente, né? Essa Constituição de 1891 ela vai ser convocada um ano após a proclamação da República, em 1890, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, que era o responsável pelo governo provisório, que a gente viu anteriormente. Nessa Constituição, os deputados, né, os constituintes, vão fazer, e aí em torno de fevereiro de 1891 ela vai ser proclamada, né, promulgada como a Carta Maior da Nação. Alguns elementos interessantes que vão estar presentes nessa Constituição e que vale a pena a gente pontuar. O primeiro é a abolição das instituições monárquicas, né? O Conselho de Estado, o Senado Vitalício, a própria família real, entre outros, né? O fim do mandato vitalício do Senado, como eu já falei, os senadores agora vão ter mandato de 4 anos, os deputados de 3 e os presidentes também de 4 anos, não, sem reeleição. Governo tripartite, né, em fim do poder moderador. É interessante porque ainda se ventilou nessa Constituinte uma possibilidade de dar poderes especiais ao presidente, uma espécie de poder moderador, mas não passa, né? E aí vence, né, o ideal do espírito das leis, o verdadeiro, né, dos três poderes. E aí a gente vai ver também que desde esse início da República, a relação entre o executivo e o legislativo, ela é uma relação muito tensa, né? Porque muitas vezes ela representa exatamente essa tensão entre um poder centralizado e um poder descentralizado. A- As, o legislativo, muitas vezes, na maioria das vezes, porque, enfim, cada unidade da federação tem os seus representantes, né? Então representa mais a totalidade do que uma única pessoa como presidente, né? Então, esse legislativo ele vai representar essas elites regionais, né? E aí o presidente, na sua maioria, uma elite central. Então, essa disputa entre executivo e legislativo ela vai estar na esteira dessa disputa do poder central e do poder regional, né? A autonomia legislativa dos estados, como a gente já falou, cada estado vai ter o direito de fazer a sua constituição, né? O voto, isso é interessante, né? O voto ele vai mudar um pouco e aí o discurso, né, é muito bonito. Porque antes era censitário. E a gente viu que, apesar de ser uma renda inicialmente, em 1824, né?
de 100 mil réis, aí a Lei Saraiva vem e restringe, né, o acesso ao voto para rendas de 200 mil reais, não, 200 mil réis, desculpa, gente, 200 mil réis, que precisavam ser comprovados, precisava ter uma testemunha, precisava ter um documento de comprovação que restringe muito, muito, muito a participação política das pessoas. No, Na República, a gente vai ter agora um voto que não vai ter mais esse critério censitário, mas vai ter um outro critério que é a alfabetização. Então, de início a gente pode pensar, poxa, que maravilha, muita gente vai votar, né? Muita gente vai votar, porque é alfabetizado. Gente, estima-se que na primeira eleição republicana votou menos pessoas do que votou lá na eleição monárquica antes da Lei Saraiva, né? Por quê? Porque nós vamos ver uma alta taxa de analfabetismo na sociedade brasileira. Estima-se que 14% só da população era alfabetizada, né? Então nós vamos ter, por exemplo, pessoas ricas que não sabem ler e escrever, né? Fazendeiros que não sabem ler e escrever, né? Então o voto ele vai ser direto, né? Direto no seu candidato, descoberto, ou seja, não era secreto, que lá na frente, desculpa, o que lá na frente a gente vai ver, né? O voto de cabresto e tudo. Exclusivo para homens alfabetizados acima de 21 anos, então é excluído mulheres, analfabetos, mendigos, soldados e religiosos com voto de obediência. Aqui um ponto interessante, né? O soldado e o religioso com voto de obediência, ele é retirado desse processo porque acredita-se que ele não exerceria sua autonomia de pensamento, né? Ele obedeceria a interesses, né, dos seus superiores. Então vamos supor, eu sou um soldado, e aí existe um coronel, sei lá, um tenente-coronel, um capitão, que tem lá a sua tropa, e aí tem vários soldados, aí ele manda os soldados votar em determinado cara. E aí, como o voto é descoberto, não é secreto, ele ainda iria ali conferir, né? Da mesma forma, o religioso com voto de obediência. E aí, mais uma questão religiosa ainda, né? Ele fez voto de obediência, o seu superior mandou votar em fulano de tal, ele teria que votar, né? O fim do padroado, que a gente já comentou, e a instituição do habeas corpus, que é esse direito de ser julgado em liberdade, né? Seguindo. Sim, um elemento interessante também da Constituição de 1891 é que ela desobriga o Estado na, na obrigação de fornecer à população a educação primária. Isso é muito grave, certo? Por mais que o discurso positivista dizia que é a ciência que vai fazer o Brasil vencer, é a ciência que vai fazer o Brasil ir para frente, né? A ordem e progresso, né? Esse progresso se dá a partir de uma iluminação científica. Eles desobrigam o Estado a fornecer essa educação primária para a população, né? Então vão surgir aí depois os grupos escolares e tudo, né? Que na verdade que já existiam, né? E aí vão haver tentativas isoladas de educação, muitas vezes copiando o modelo de São Paulo, né? O que vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte, cada unidade federativa tinha autonomia de elaborar o seu currículo, mas o que acontecia muitas vezes era uma tentativa de cópia do que era feito em São Paulo, né? Então, só em 1931 que Getúlio Vargas manda criar o Ministério da Educação e Saúde Pública, né, que vai ser aí o que hoje é o Ministério da Educação e Cultura, que não tem ministro, né? Mas enfim, sigamos. Ah, então, nesse mesmo contexto, né, nós tivemos aí o governo provisório do Deodoro, tivemos
a promulgação da Constituição de 1891, Deodoro é eleito, porque, segundo o texto, né, essa primeira eleição seria por via indireta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa eleição, mas durante esse período também está acontecendo um processo, né, econômico que se chama crise do encilhamento. Vai ser uma crise econômica bastante forte, né, que vai acontecer logo no início da nossa República, por uma política econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que era um diplomata fantástico, fantástico, né? Depois ele vai ainda, né, fazer algumas coisinhas legais, mas um diplomata fantástico que é convidado pelo Deodoro para ser ministro. E aí, desculpa, ele vai iniciar um processo de reformulação financeira do Estado. Para a gente entender um pouco a ideia dele, para não achar que ele era um total doido, ele foi um pouco doido, mas um total doido, a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar de uma lei que foi aprovada no segundo reinado, chamada Lei dos Entraves. Essa lei dos entraves ela é aprovada num contexto de crise do café, né? É, preço do café instável, e havia um presidente do gabinete de ministros que era conhecido como papelista. Por quê? Porque ele defendia o direito de alguns bancos regionais de emitir papel moeda. Contudo, isso gerou uma perda de liquidez do café, né? Uma instabilidade da inflação, do preço do café, e aí vai ser aprovada uma lei que agora só um banco central, né, do governo, no caso na época do Império, poderia emitir esse papel moeda e o café e deveria esse dinheiro ele só seria liberado no momento em que houvesse a possibilidade de convertê-lo em ouro, ou seja, a liquidez do café fosse garantida. Isso gerou um congelamento da economia, e aí em vista do café, obviamente, né, em vista da liquidez do café, que vai gerar o que eles chamam de entrave. Né? Então, não existe capital circulando na economia, é, esse capital está estagnado, né, para justamente favorecer o retorno da liquidez do café. Isso vai já no gabinete do Visconde de Ouro Preto, o último do segundo reinado, ele vai começar esse processo de reformulação do sistema financeiro, já com as ideias que o Rui Barbosa antes criticava, mas quando ele assume o ministério, ele vai adotar, que é essa maior liberdade de instituições financeiras na emissão de papel moeda. Né? Então, o termo encilhamento ele é um termo pejorativo a essa política financeira, né, que se refere, né, a um encilhamento de cavalos, né, a rinha de cavalos, onde tinha aquela expressão popular, né, cavalo encilhado não passa duas vezes, então você tem que aproveitar. Então era um momento em que o governo estava emitindo papel moeda e aprovando empréstimos a todos aqueles que quisessem abrir uma empresa. Um dos principais objetivos do Rui Barbosa nessa política era justamente promover um processo de industrialização no Brasil através de investimentos do governo, né, na iniciativa privada, no capital industrial e tudo. Contudo, o que vai acontecer? Vão haver várias empresas fantasmas, né? Então, olha aí, governo passando dinheiro, o povo mentindo, dinheiro rodando, isso vai dar problema, né? Então, o governo propõe esses empréstimos, muitas pessoas vão solicitar esses empréstimos, as empresas não vão ser abertas com o capital que vai ser solicitado, vai iniciar um processo que a gente chama de especulação, né? Então, essas empresas vão surgir no papel, vão ser vendidas suas ações na bolsa de valores, as pessoas irão comprar, mas quando irão tentar reaver as suas apólices, né, o investimento que eles fizeram,
eles vão ver que essa empresa não existe ou não vale nada. E aí vai começar uma série de perca, né, de valores, as ações caindo, despencando, né, e isso vai afetar empresas consolidadas, isso vai gerar uma grande crise financeira, gerando colapso da Bolsa de Valores aqui, né, do Rio de Janeiro, e um aumento da inflação, gente, que vai sair de 1,1% para 89,9%. Então, foi uma política econômica sustentada na ideia de um liberalismo, né? Do governo injetar dinheiro com força e as pessoas, né, fazerem o Brasil crescer, a iniciativa privada, né, gerando emprego e renda para a população. O governo tem que fazer nada, tem que ajudar o empresário, não é não? Tem que ajudar o empresário. O povo não, o povo quem ajuda o povo é o empresário, né? Então, essa política ela tinha essa ideia, foi um fiasco, foi um total desastre, né? O Rui Barbosa ele pede demissão do ministério e depois ele vai ser processado, ele vai ter que fugir do Brasil, ele vai para o exílio na Europa. E aí é essa questão, né? Meu irmão, o caba rico faz, né, a besteira, para não falar outro nome, é, e ele se exilia na Europa. Pronto, é assim, o Brasil é assim, né? Talvez a gente veja outras pessoas aí se exilando da Europa depois desse coronavírus. E aí vamos para o governo de Deodoro. É o governo constitucional. Deodoro ele é, comanda o governo provisório. Como eu falei, vem a Constituição, ele é eleito indiretamente. Já na sua eleição, em 1891, alguns historiadores falam de uma grande tensão que havia naquela eleição, uma eleição indireta feita pelos deputados. Haviam duas chapas, o Marechal Deodoro, candidato a presidente, o Almirante Eduardo, a vice, né, dele, contra uma outra chapa que tinha Prudente de Moraes, candidato a presidente, e o Marechal Floriano Peixoto, candidato a vice-presidente. Dizia-se que o Deodoro já tinha tropas organizadas caso ele não fosse eleito, né, para derrubar de novo o Congresso e assumir o poder. Isso não chega a acontecer, existe essa tensão. Deodoro é eleito, e aí um detalhe interessante: Deodoro é eleito presidente, o Marechal Floriano Peixoto é eleito vice-presidente, porque eram duas eleições, digamos assim, distintas. Você podia ser eleito presidente e o vice da outra chapa é eleito vice, né? É o que vai acontecer aqui e é o que vai acontecer lá na frente, né? Chegando em 64, né, lá na década de 60, quando Jânio Quadros é eleito presidente e João Goulart é eleito seu vice-presidente. Oposição. Então imagine aí um presidente e um vice de oposição, negócio bacana, né? Imagina aí, Bolsonaro e Manuela Dávila. Eita, ia ser lindo, né? Então Deodoro ele é eleito, né, com Floriano seu vice, mas aí a gente já começa a ver as tensões, né? Justamente por ser de uma chapa opositora, né, o Floriano ele muitas vezes não vai ser o sustento, né, não vai ser bem o apoio de Deodoro, né? Vai ser muitas vezes uma oposição mesmo. E aí a gente vai ver a tensão entre os militares. Não, na verdade, atenção não. Um acordo, né, inicial entre esses militares e a elite civil, né? Mas também esse acordo que vai ter suas tensões justamente porque essa elite civil, novamente, ela queria autonomia local, né? Ela queria uma autonomia legislativa, ela queria ter poder na política local, que Deodoro não concordava nesse momento, né? Porque ele julgava que se permitisse essa autonomia aos estados, haveria um grande risco de fragmentação territorial por causa já das tensões do período imperial, do período regencial, que ele é contemporâneo, né? Então, por isso que ele defende esse governo central. Por causa disso, ele vai sofrer uma grande oposição, né? Ele tinha uma tendência bastante autoritária, né? O Congresso vai aprovar uma lei de responsabilidade,
né, que seria a, a limitação dos poderes do presidente, e aí Deodoro da Fonseca vai dar um golpe de Estado em 3 de novembro, chamado golpe de 3 de novembro, e ele dissolve o Congresso e censura totalmente a imprensa. Né? Então, logo no iniciozinho da República, a gente tem um golpe de Estado. Deodoro fecha as instituições republicanas, censura a imprensa. Olha aí, criticando o Congresso, criticando a imprensa, né? E institui uma ditadura nesse momento. O que vai acontecer é que Deodoro tinha muita oposição. Nós temos aí uma crise econômica, da crise do encilhamento, nós temos muita oposição das elites locais, e aí no caso da elite paulista, principalmente. Nós temos um vice-presidente que não ajuda muito, né? E aí a gente vai ter a gota d'água que vai ser a revolta da Armada. Né? A Marinha, né, um almirante lá, ele vai pegar alguns navios da Marinha da Baía de Guanabara, vai apontar os canhões para o Rio de Janeiro e vai dizer: ou você chama, ou você renuncia, ou a gente bombardeia o Rio de Janeiro. E aí Deodoro da Fonseca renuncia em 1891, dizendo que faz isso para evitar uma guerra civil. Segundo a Constituição, um presidente que renuncia ou sofre um impeachment antes de 2 anos de governo, são convocadas novas eleições. Certo? É o correto, é o que está na Constituição. Contudo, quando acontece isso, quem vai assumir, o que vai acontecer não são novas eleições. Quem vai assumir é Floriano Peixoto, seu vice. Né? Naturalmente, né? Naturalmente o seu vice assume e não vai convocar novas eleições e a gente vai ver que ele vai até o fim. Tá? Um detalhe interessante, gente, sobre os símbolos nacionais, voltando àquela discussão dos símbolos nacionais, é esse quadro pintado pelo Pedro Bruno em 1919, que seria o momento da elaboração da bandeira do Brasil. Existe uma série de interpretações para essa pintura, né? Uma delas é que esses idosos aqui, essa senhora e esse senhor aqui representam a monarquia, né? Velha. Nós temos uma preponderância de figuras femininas, né? Fazendo essa bandeira. Dizem que isso aqui é a representação da casa de Benjamin Constant, né? Quando fizeram a bandeira. Porque, de fato, né? Algumas filhas de Benjamin Constant costuraram a primeira bandeira da República do Brasil. Mas quando a gente vê essa imagem, e aí a figura do Marechal Deodoro aqui no fundo, né? A imagem de Nossa Senhora, enfim. Quando a gente vê uma figura dessa, uma imagem dessa, e aí o José Murilo de Carvalho, no livro A Formação das Almas, ele diz que a pátria, essa pintura, ela surge como uma conciliação das correntes republicanas opostas. Né? Então, como a gente já viu, existiam ideias de república diferentes. E aí o poder das imagens, o poder dos símbolos na conciliação dessas ideias. Então, quando o Pedro Bruno cria essa pintura, ele tenta conciliar, é uma proposta de conciliação, fixando os símbolos, unificando esses símbolos. Então, seja você positivista, federalista, jacobino, a tua bandeira é essa, né? Então, quando existe mais de uma bandeira, é um problema, né? A tua bandeira é essa, é a bandeira do Brasil, né? E aí, vamos passando, chegando já no governo Floriano Peixoto, já nos encaminhando para o fim. O Floriano Peixoto ele tem duas alcunhas, dois apelidos. Né? Um é o Marechal de Ferro, porque ele, segundo os historiadores, né, segundo a própria jornalistas da época, ele reprimia com bastante força e virulência, né, os movimentos contraditórios a ele. Né? Era muito autoritário, muito firme, né, nas suas decisões. E também o consolidador da República, porque é no governo dele que a gente vai ver assim digamos, uma estabilização, né, maior, essa aliança que ainda era muito tênue e depois não existiu no governo de Deodoro, agora ela vai se consolidar um pouco mais,
no governo de Floriano entre as Forças Armadas e o Partido Republicano Paulista. Porque os paulistas eles perceberam que precisavam de fato de um governo forte para consolidar o regime republicano, né? E o que a gente vai ver é que realmente esse governo forte ele foi importante para reprimir, né, principalmente a Revolução Federalista lá na frente. E se talvez, né, não fosse essa repressão, essa imposição através da força, houvesse aí uma fragmentação, uma separação de algumas regiões do Brasil, né? Então, o Floriano ele reabre o Congresso, né, que tinha sido fechado pelo Deodoro. Ele vai retirar alguns governadores opositores, né? Então eu sou liberal, não sou progressista, não sou, investe na indústria, mas ele vai tentar, né, corrigir os erros do encilhamento, diminuindo a permissão da emissão de papel moeda, restringindo apenas ao banco vinculado ao governo, diminuindo a circulação de papel moeda e tentando controlar a inflação. Aprova leis populares, principalmente para se aproximar das camadas urbanas e médias da população, como a redução do preço da carne, a redução do preço do aluguel, né, de casas populares e uma lei para construir casas, né? Então, essas propostas vão fazer com que Floriano ele tenha um apoio, né, de setores médios da sociedade, principalmente da classe média urbana do Rio de Janeiro, que vão fazer com que ele tenha um apoio, uma base política que o favoreça para chegar até o fim do seu governo. Mas não vai ser tranquilo, né? Existe uma grande oposição ao Floriano, até mesmo dentro do Exército, né? No Manifesto dos 13 Generais. Eles vão dizer que o governo de Floriano não é legítimo, justamente porque ele assume o governo de Deodoro antes de 2 anos. Então, segundo a Constituição, deveria haver novas eleições e ele não convoca, né? Então, esses 13 generais dizem que o governo é ilegítimo. A Marinha se organiza novamente, ameaça novamente bombardear o Rio de Janeiro. Nesse caso, Floriano não arrega, não renuncia. A Marinha vai bombardear mesmo o Rio de Janeiro e o Floriano vai responder militarmente, né, vencendo esse conflito, né, e prendendo os revoltosos. O Manifesto dos 13 Generais, Floriano rasga e joga para cima, né? Na esteira dessa contestação ao poder de Floriano, à legitimidade do seu governo, nós vamos ter uma revolução, chamada Revolução, né, ou Revolta Federalista, que vai acontecer no Rio de Janeiro, nesse período aí de 1893, né, 92, e vai terminar só em 1895, que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, e em dois grupos, né, os republicanos e os federalistas. Os republicanos eram chamados de pica-paus, enquanto os federalistas eram maragatos. Os republicanos eles defendiam a república, obviamente, né, mas num sistema presidencialista, onde havia a figura do presidente como principal. Eles eram adeptos do positivismo, então é aquela ideia, né, da, da evolução da sociedade com ordem, mas com vistas ao progresso, progresso que é científico, né, que é matemático, que é teleológico, ou seja, sempre avançando, sempre melhorando, né? E esse partido republicano, ele foi criado pelo Júlio Castilho, uma liderança regional, e apoiados pelo Floriano Peixoto, né? Os federalistas eles defendiam também a república, mas num sistema parlamentarista, né? E aí a gente vai ver também essa luta, né, entre o presidencialismo e o parlamentarismo até lá em 1964, 63, né, quando João Goulart volta da China e ele só assume a presidência porque vai se criar uma manobra, vai se instituir um parlamentarismo, vai ser um balaio de gato grande que a gente já chega lá. E essa galera pretendia esse sistema parlamentarista justamente para limitar o poder do presidente e garantir uma representatividade, né, das elites regionais, e o que garantiria também a representatividade do Rio Grande do Sul, né?
Defendiam o fim da Constituição Gaúcha, que garantia o direito ao governador de se eleger sem interrupção, né, várias vezes, e eram apoiados pelos tradicionais estancieiros gaúchos. E a gente vê, né, essa herança revoltosa do Rio Grande do Sul, que até hoje existe um movimento lá no sul do Brasil, né, que é o Sul é o meu país. Houve até um plebiscito há alguns anos atrás, é, assim, representativo, segundo eles, né, para ver quantas pessoas gostariam realmente de que o Sul se separasse do Brasil. Então ainda existe essa remanescência, né? Essa revolta ela vai ter um saldo de 10 mil mortos. Essa é uma revolta bastante violenta. Essa imagem que nós temos ao lado ficou famosa, né, que é os degoladores. É, Alguns dizem que houve a principal forma, né, de execução das pessoas era a degola, e isso se tornou meio que uma vingança. Então os maragatos degolavam não sei quantos pica-paus, aos pica-paus degolavam um número maior e ficava assim, né, e aí o saldo de 10 mil mortos. E essa revolta ela só vai ser finalizada em 1895, já no governo do Prudente de Moraes. Fato é que o Floriano Peixoto ele assume o governo, leva até o fim, não renuncia, enfrenta todas as oposições, né, e quando termina o seu governo entrega para novas eleições, onde Prudente de Moraes, que era o candidato lá da chapa do Floriano, lá na Constituinte, agora vai assumir como primeiro presidente civil do Brasil, né? E aí vamos para uma questão muito interessante, né? Que a gente vai ver o papel dessa elite paulista também na constituição da identidade nacional. Ainda em 2015, diz assim o enunciado. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeiras no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como o elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas de obras, tinha como propósito a construção de uma memória que, vejam só, gente, a memória ela é um lugar de disputa, né? Como a gente já comentou lá na questão dos símbolos nacionais. A gente vai ver no início do século XX agora a elite paulista consolidada agora como elite não só econômica, mas elite política também, que ela vai se preocupar com essa narrativa histórica. Qual o papel de São Paulo na construção do Brasil? Quais são os heróis nacionais de São Paulo? E aí o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo vai ter esse trabalho na elaboração desse herói paulista, que é o bandeirante. Então o bandeirante ele vai ser pego, vai ser ressignificado e vai ser colocado como um herói que possibilitou, através das bandeiras, a expansão do território brasileiro e a conquista do que hoje é o Brasil. Se não fosse o bandeirante, o Brasil não seria o que é hoje. E aí é interessante porque lá em São Paulo a gente vai ver muitos monumentos em homenagem aos bandeirantes, que surgem justamente nesse contexto de afirmação de São Paulo não apenas como elite econômica, elite política, mas esse formador histórico, né, do Brasil. Os heróis nacionais são muito importantes, gente. Cuidado com esses heróis nacionais. Porque atrás do herói nacional está um grupo que se favorece desse herói. Então, a elevação dos bandeirantes como heróis nacionais, na verdade, é uma busca de legitimar o poder da elite paulista desde o período aí da colônia, né? Então, nós construímos o Brasil. São Paulo é fundamental para o Brasil. Sem São Paulo, o Brasil não seria quem ele é hoje, né? Então vamos lá. Na prática governamental descrita no texto, né, de comprar obras, de encomendar monumentos, com a escolha dos temas de obras, né,
das obras como os Bandeirantes, tinha como propósito a construção de uma memória que, letra A, afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Afirmava a centralidade de São Paulo na política do Brasil. Belíssimo. Letra B, resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira. Negativo. Não tinha nada aqui Na verdade, eles encomendam uma obra que homenageia o cara que destruiu o Quilombo dos Palmares. Então não tem nada aqui de homenagem de importância da resistência escrava aqui. Letra C, evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Não é essa, gente. Vocês poderiam se confundir com essa, mas não é essa, porque aqui não se trata de contexto regional. É uma busca pela ressignificação da memória nacional, certo? Letra D, valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. Também não é essa, gente, porque o resgate dos bandeirantes, eles interessam não é o povo simples, né? Mas a essa elite política e econômica paulista que quer se afirmar no cenário cultural, histórico, nacional, né? Ele quer refazer a narrativa da história do Brasil, né? A letra E destacava a presença do indígena no desdobramento do território colonial. Não, negativo, né? Apesar do bandeirante ser esse elemento miscigenado, né? Muitos indígenas eram mamelucos, desculpa, muitos bandeirantes eram mamelucos. Haviam inclusive indígenas nas bandeiras, mas o que se consolidou nessa narrativa é que o bandeirante é o paulista, né? Até eles eram chamados de paulistas também, né? Ok, então, letra A. É isso aí, galera. Não esqueçam de revisar, se cuidem, tudo isso vai passar. Qualquer coisa, precisando, dúvidas, contem comigo, beleza? Deus os abençoe, um grande abraço, até a próxima aula.